E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui comprometido para falar para vocês sobre um trabalho que a minha professora havia passado sobre o caso dos exploradores de caverna. É um livro bem conhecido entre os estudantes de direito. Para você que já cursou direito ou pensa em cursar direito, pode ter certeza, esse livro vai ser fundamental nos seus primeiros períodos. Eu estou no primeiro período de direito e já quero deixar claro que qualquer erro cometido em alguma fala minha é por ser, obviamente, eu não ter uma formação de direito ainda. E deixar claro também que o ato de canibalismo é crime e que eu estou aqui não para defender o ato, e sim os réus que estão sendo julgados nesse caso específico. Eu saí com a defesa, não por escolha minha, mas em função, né, das separações que a professora havia feito, eu saí com a parte de defesa dos réus. E estou aqui para defendê-los com base naquilo que a lei diz, nada é muito além disso, né? Trazer aquilo que a lei fala sobre isso, trazer conhecimento de vocês, como vocês haviam votado nos meus stories. Então tá, para quem não conhece o livro, vou fazer um breve resumo. É o seguinte: 5 exploradores foram para uma caverna de calcário e infelizmente quando eles estavam lá ocorreu um deslizamento e fechou a entrada com pedras de calcário, onde impossibilitou a saída deles. Por sorte, eles haviam comunicado à família que ia fazer aquela exploração e tal, e a família percebeu que fazia muito tempo que eles não estavam voltando e acionaram o resgate. E a história vai dizer que eles ficaram lá por volta de 32 dias e que no 20º dia, Roger Wetmore percebeu que havia um walkie-talkie na mochila dele e que estava fazendo um barulho, né? Por conta do resgate que estava fora. Eles haviam montado todo o sistema de aparelhagem, enfim, e conseguiu comunicar com o pessoal que estava de fora. Então o médico pegou o rádio, comunicou com eles e falando ali, né, com o médico, com os enfermeiros, ele perguntou: vai demorar muito tempo para fazer o resgate e tal? E eles responderam para ele, por volta ali de 10 dias. Aí ele olhou assim e perguntou: vocês acham que a gente sobrevive durante esses 10 dias? Aí o médico disse que as possibilidades são remotas, ou seja, praticamente não. Então ele ali cessou, né, aquela ligação durante ali, mais ou menos 8 horas, que o livro vai dizer. E aí, depois de 8 horas, ele retornou para o médico fazendo a seguinte questão. O Wetmore tinha perguntado para ele: e se nós se um de nós se sacrificar para alimentar os outros, ou seja, um ato de canibalismo, você acha que a gente sobreviveria durante esses 10 dias? E aí, a contragosto do médico, ele respondeu que sim, afirmou que sim, sobreviveria. E aí o Edmund continuou perguntando, né? Você acha que seria correto a gente lançar os dados para saber, através da sorte, quem seria essa vítima, né? Quem seria a pessoa que serviria ali como alimento para aqueles outros? E aí o médico não respondeu. Então ele perguntou: tem alguma outra autoridade, algum juiz, algum padre, algum pastor ou alguma outra autoridade que venha a nos orientar a respeito dessa atitude? E aí ele falou que não havia ninguém que queria tomar aquela responsabilidade. E acabou que a bateria do walkie-talkie tinha acabado e aquela foi a última conversa que eles teve com o pessoal do resgate. E aí depois que eles foram resgatados no 32º dia, eles perceberam que haviam apenas 4 pessoas, sendo que no início eram 5. E um dos que estavam morto era o Wetmore. Mas aí vocês já imaginaram o que aconteceu, né? Então, o que aconteceu? No 23º dia, eles iam lançar os dados, pois não tinha mais contato com ninguém, estavam preocupados com o que ia acontecer e tudo mais. E como a ideia foi de Wetmore, ele tinha sugerido, né, ali para o pessoal que seria lançado os dados. Só que um pouco antes de lançar os dados, ele desistiu, falou: pessoal, acho que compensa a gente esperar 10 dias, vai que a gente consegue aguentar e tal. E aí é como se ele tivesse quebrado um acordo que havia feito com os companheiros. Os companheiros deles irritados, falando: olha, você não pode quebrar o contrato, a gente acabou de fazer esse acordo e tal. E aí ele falou: não, faz vocês aí, eu vou ficar na minha.
Aí dos exploradores perguntou para ele, o senhor tem alguma objeção se caso alguém de nós jogar o dado pelo senhor? Ou seja, se um deles jogasse o dado por ele e saísse em Wetmore, ele ainda serviria como alimento para as outras pessoas. E ele perguntou, você tem alguma objeção contra isso? E o Wetmore disse que não havia nenhuma objeção, ou seja, em parte ele concordou com aquilo que havia sido feito ali, né? E infelizmente o sorteado foi o próprio Wetmore que havia dado ideia e que disse que não havia nenhuma objeção. Aí você vem e me fala, Alexandre, mas se ele disse que não tem objeção, logo ele concorda, isso não é crime? Eu falei, sim, gente, é ainda um crime. Por quê? Porque o fato de você concordar com aquilo não exime a lei, entende? Mas a gente pode levar para o lado que, no final, ele acabou concordando com o ato que estava sendo feito. Não foi nada forçado, digamos assim, né? E então, aí foram retirados ali da caverna. E nessa tentativa de resgate já haviam morrido 10 pessoas tentando resgatar eles. 10 pessoas que estavam tentando resgatar acabaram falecendo também. Mas depois do resgate, eles saíram, estavam todos eles em choque com tudo que tinha acontecido. Aí logo depois veio a júri, o que ia acontecer e tal. Então, aí vem a parte da defesa. Eu gostaria de começar, né, falando do decreto-lei. Para quem não sabe, um decreto-lei é uma forma, né, uma lei do poder executivo, digamos assim. Aí você fala assim, Alexandre, o poder executivo cria leis? É uma função atípica do poder executivo, porque a função de legislar, é claro, que é do poder legislativo. Mas em questões como essa, tem os decretos-leis feitos pelos poderes executivos. Pelo poder executivo, na verdade. No artigo 23 desse decreto-lei vai dizer que não há crime quando a agente pratica o fato em estado de necessidade. O que acontece? Ali eles não tinham recursos, né? Os recursos eram escassos. Embora poderia ter água ali naquela caverna, por ser calcário, enfim. Mas o alimento era muito escasso. Ou seja, já não tinha mais alimentos, não tinha condição nenhuma de sobreviver. Aí, no inciso 1 vai dizer que em estado de necessidade, no inciso 2 vai dizer que é em legítima defesa, ou seja, né, defendendo ali a sua vida. E no inciso 3 vai dizer que em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito, né? E vai dizer sobre isso. A gente percebe realmente que era um estado de necessidade, pois não tinha alimento. E em procedência a gente tem o artigo 26 do Código Penal, que também vai tratar sobre um outro assunto. Pesquisando mais a fundo, a gente pode perceber assuntos do que a fome extrema leva. Né? E eu fui pesquisar mais sobre essa questão, o que os nutricionistas falavam, e eu encontrei uma matéria, segundo Denise de Augustins, ela é nutricionista, presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ela vai dizer o seguinte, abre aspas, sem nenhuma fonte de energia, o organismo primeiro vai utilizar a gordura estocada, depois vai retirar essa energia dos músculos, causando perda intensa de massa muscular, deixando o indivíduo com as funções cerebrais prejudicadas, debilidade física, alterações na pele, alterações sanguíneas e etc. Bom, em casos como este, é bem comum as pessoas entrarem em desespero, ou seja, isso afeta as funções psicológicas das pessoas, elas não sabem como reagir àquilo. E a gente percebe que isso realmente é um caso bem evidente nessa situação, né, que eles estavam vivendo. Já fazia em torno de 20 dias que estavam dentro daquela caverna e estavam à beira da morte, praticamente. Então, começaram, né, a ter delírios, a pensar naquilo que eles faziam. Tinha muita ansiedade, que no próprio livro mesmo vai dizer que, apesar daquilo tudo que eles estavam vivendo, questão de ansiedade, enfim, já haviam transtornos psicológicos retratados ali pelos réus após o ocorrido. E aqui no artigo 26 do Código Penal, também utilizado nessa situação, vai dizer o seguinte: brasileiro ser isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era o tempo de ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. Ou seja,
Naquela situação, eles já não sabiam mais aquilo que era certo ou o que era errado. Tanto que até perguntaram para o médico se era certo o que eles estavam fazendo, porque não sabiam, não tinham mais noção. Só deixando claro que essa história é fictícia e, segundo o livro, vai se passar no ano de 4300, numa cidade que não existe na vida real. É uma história fictícia. Então vai dizer, mas a gente está julgando de acordo com as leis do Brasil, vai dizer que o indivíduo é incapaz de entender aquilo que é certo ou o que é errado, o caráter lícito. Ou seja, era a realidade que eles estavam vivendo, não tinha ali o entendimento daquele fato, que também pode ser aplicado. Então a gente vai usar isso como uma forma de defesa, porque se eles não entendiam o que estavam fazendo, perguntou para o pessoal, ninguém deu resposta, ninguém se responsabilizou por aquilo, as leis já não se aplicavam a ele. E tem um negócio interessante no direito que chama o justnaturalismo, que é onde a sobrevivência vem antes da lei, né? Os princípios naturais vêm antes da lei, ou seja, a vida é um direito natural, antes mesmo da lei escrita, que é o justpositivismo. Então, antes de você escrever, antes de você saber ler, você tem o direito a quê? À vida. Então, esse é um direito primordial. E isso vai ser usado como uma forma de argumentação de defesa. E pelo fato deles estarem atordoados ali, não tinham plena consciência daquilo que era certo ou que era errado. Um outro exemplo que a gente pode citar, baseado nesse fato, é o caso dos gêmeos chifópagos. Para quem não sabe disso, chifópagos ou siameses são o mesmo termo, praticamente. Tratam do mesmo assunto. É quando os gêmeos, crianças, nascem grudadas, unidos por um órgão, ou até mais. Em casos como este, pode correr o risco da criança morrer, ambas as crianças, caso continuem unidas. Aqui que é a posição do médico. Se ele vê que o caso é muito grave, mas que tem como resolver separando as crianças, mesmo que uma delas vá morrer, a outra permanece viva, certo? Então, em casos extremos, ocorre essa questão da separação. Ou, se ele vê também que não tem possibilidade de morte, ele separa ali as duas crianças. Mas o que acontece? Se ele vê que de qualquer forma as duas vão morrer, ele tenta fazer ali a separação, onde uma vai morrer. Então, o que eu quero chegar? A vida do que vai morrer é mais importante da do que vai continuar vivo? Não. As duas vidas são importantes da mesma medida, certo? A minha vida não é mais importante que a sua, ou a sua não é mais importante que a minha. As duas vidas, têm o equivalente ali a uma posição única, é um valor único. A vida tem o mesmo valor. Ninguém é mais valioso do que ninguém. Então, o que eu quero chegar é o seguinte. Ali naquela caverna, o Edmure não era menos valioso do que os 4 réus que estavam lá. Mas, através daquilo, foi feito um sacrifício, de certa forma. Com concordância de Edmure, E também é um caso bastante tratado aqui, um caso bastante complexo, tanto do canibalismo em questão de sobrevivência, quanto dos gêmeos chifópagos. Então, esses serão as defesas tratadas. E é isso, pessoal. Não tem muito o que dizer. Em acusações, a gente pode citar, o caso do artigo 212, que vai falar sobre a questão dos cadáveres. Você não pode ali retirar o dente ou ter relações com cadáveres. Essa lei vai tratar sobre isso. É bastante, macabro. E eu quero deixar evidente para vocês que a pessoa, ela tem direito, enquanto vivo. É tratado como... Como é que eu posso explicar para vocês? Depois que alguém morre, é tratado como um objeto de direito. Não uma pessoa, não tem os mesmos direitos de uma pessoa viva. Entendeu? Porque... Por que, Alexandre? Porque o objeto de direito é como se fizesse jus à memória de alguém, ou em respeito à família de alguém. Por isso é tratado como um objeto de direito, não tem os mesmos direitos de uma pessoa viva, mas tem esse código aí penal da Lei 212. E também tem o artigo 121 que vai falar sobre homicídio. A nossa Constituição não tem uma lei clara e evidente sobre o canibalismo, mas tem a questão do homicídio, que vai tratar aí, essa questão dos 4 réus. Então, nesse caso do livro, os 4 réus no final acabam sendo julgados e sentenciados à forca
porque era a lei da época, né? E o juiz decidiu que seria sentenciado à forca. Mas nós vamos fazer, né, de acordo com a lei do Brasil. Nós sabemos que aqui não tem pena de morte, a não ser em caso de guerra, onde caso o soldado desista da guerra, vai ser considerado como abandono à pátria, e esse será sim executado à morte, mas só nesse caso, em outros casos não. Então, é bem provável que os 4 réus não vão ser submetidos à forca aqui no Brasil, e pretendemos ganhar esse caso, né, dessa forma. Não irei apresentar da mesma forma que apresentei para vocês, é claro que no dia eu vou formular bem os argumentos, fundamentar mais. Aqui só estou dizendo para vocês os argumentos soltos, né? E eu queria saber o que vocês acharam sobre o livro, sobre os argumentos utilizados, considerando que foram dois artigos, né? Um artigo 23 do Decreto-Lei e o outro, o artigo 26 do Código Penal. E também os outros argumentos, né? Do James Chivópagos, enfim. E também da questão ali da nutricionista tinha falado sobre a questão psicológica, né? E para trazer agora, se fosse a minha opinião, eu jamais me alimentaria de alguém, até porque eu sou cristão, sigo esses princípios e valores. A gente não sabe quais eram os princípios e valores dos 5 réus que estavam sendo submetidos àquela situação. Mas, olhando em consideração a isso, a gente percebe que qual seria, se não seria em vão esse sacrifício que essas 10 pessoas que morreram tentando resgatar eles, para depois ser um sacrifício em vão, porque julgaram as 4 pessoas à forca. As 10 pessoas que morreram tentando resgatar, foi tudo em vão. Salvaram pessoas que já estavam mortas. Então deixa aí essa dúvida na cabeça de vocês, do que vocês fariam caso fosse o juiz. Se fazia a apreensão desse pessoal, né? Ou se vocês liberariam. Não usaria essa palavra, mas em outra palavra, agora sumiu da minha cabeça. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui.